O capítulo começa com uma breve história em que se diz que ele atravessou para outro mundo e acidentalmente se tornou o Senhor Fundador. Centauros, goblins e minotauros aterrorizantes estão por toda parte. Um nobre sinistro esconde dele seus planos assassinos. Mas não se preocupe, pois ele tem o sistema do Senhor em suas mãos. Na cidade de Salã, vemos uma fortaleza com guardas. Muitas pessoas passam pelo portão. Há até um pastor com ovelhas, uma carruagem com um cavalo, uma das pessoas. Um homem loiro de olhos azuis diz que finalmente está em Solon, devido ao fato de o proprietário original desse corpo ter sido espancado por roubo. Ele imediatamente tomou outro corpo depois de passar para este mundo. Ele passa calmamente, mostrando ao guarda algo como um espelho dobrável com uma corrente. Ele não esperava que o proprietário original fosse um nativo da famosa família Orlando. Ele desertou para esse lugar por uma série de razões. O guarda, ao ver isso, fica confuso e, gentilmente, não apenas o deixa passar, mas também o convida para entrar. Esse será o ponto de partida de sua nova vida, o sistema do Senhor Todo-Poderoso. O homem passa contente, e então nos encontramos em uma sala com um luxuoso tapete vermelho brilhante, ouro ilustres e uma poltrona onde está sentado um homem bastante idoso vestido de pele e ouro. Ele segura um papel em suas mãos e diz que seu pai, Calvin Orlando, morreu na semana passada. Esse velho homem é o governante da cidade de Salã. Em seguida, ele diz, dirigindo-se à loira, que o novo sucessor da família deles é sua metade. Ele é o irmão de Orlando, o húngaro, e há muito tempo o considera um espinho em seu lado. Em seguida, ele olha com confiança para a loira, esperando por uma reação. O loiro, filho ilegítimo de Calvino. Seu nome é Richard Orlando e pergunta o que ele, o governante, quer dizer com isso. O velho olha para ele de forma ameaçadora e ordena que ele abandone o nome Orlando. Em seguida, estabelece a condição de que, se ele concordar, Wenger lhe dará 500 moedas de ouro para criar seu próprio território. Neste momento, outro servo chega com um baú vermelho compacto e o abre na frente de Richard. Ele pega uma moeda na mão e pensa consigo mesmo, sorrindo satisfeito, que com isso terá algo para fazer em sua nova vida. O velho diz que parece que eles chegaram a um acordo. Richard pensa em tudo e diz, inclinando-se para trás e colocando as mãos sob a nuca, que o nome Orlando evoca pensamentos de sucesso e fama. Essa é a coisa mais bonita que ele recebeu de seu pai. O idoso fica surpreso com essas palavras. Ele pergunta se ele realmente se recusa. Richard dá uma piscadela e diz, com um ar satisfeito, que ele deveria lhe dar mais dinheiro. O governante não esperava ainda mais isso. A princípio, ele duvidou do que tinha ouvido, seus olhos se abriram, suas sobrancelhas ficaram mais altas. Até mesmo sua boca se abriu ligeiramente. Então, com certa relutância, fechando os olhos e levantando o dedo indicador da mão, ele disse que 1000 moedas de ouro e empréstimos sem juros. Mas, ao mesmo tempo, Richard terá que comprar em sua cidade. Richard joga uma moeda e, pegando-a de volta, diz que concorda com essa condição. Em seguida, ele diz que ouviu falar que há um grupo de bárbaros das montanhas no Coliseu. O governante responde imediatamente que usar soldados para criar um exército não é uma má ideia. Mas será que ele tem certeza de que quer comprar um grupo de bárbaros indisciplinados com suas 1000 moedas? Então ela o lembra de que esses bárbaros são conhecidos tanto por sua bravura quanto por seu desejo de liberdade. Portanto, não espere obediência da parte deles. Richard se esquiva e diz calmamente que está fazendo isso por esse mesmo motivo. Em seguida, o velho se volta para o servo, argumenta que se 20 moedas de ouro por pessoa, então 50 pessoas sairão e dá a ordem para enviá-lo ao Coliseu. Richard se alegra com o sucesso de sua primeira etapa do plano. Um servo o chama, dizendo que o levará ao Coliseu repleto de estrelas. Nesse momento, o governante percebe que Richard é um garoto incomum. Ouvimos da carruagem as palavras de que as pessoas estão vagando por um mundo estranho há 10 anos, e às vezes, sentem falta de sua antiga vida feliz. O criado pergunta a Richard que música ele está cantarolando. Ele responde de forma ambígua que é uma canção simples de sua cidade natal. Richard acorda em meio ao lixo, composto de caixas e sacos, e há até ratos por perto. Depois que o proprietário original foi espancado, ele pegou seu corpo e obteve o sistema do Senhor. Ele vê diante de si um diagrama de um círculo de cores azul e amarela, que aparece em sua palma. Então, dia após dia, ele estudou artes marciais e aprimorou suas habilidades de luta.
Inicialmente, ele queria ser um cavaleiro, pois tem a forma de um cavaleiro e usa uma espada. Mas quem diria que o velho Calvin era tão louco a ponto de lhe dar o nome de Orlando, o que causa pensamentos de sucesso e glória para aquele que vive na rua. Felizmente, ele obteve permissão para expandir o território e, por isso, escapou para cá. Caso contrário, ele teria sido destruído por pessoas da família Orlando. Ele está fugindo da fortaleza o máximo que pode. O servo lhe anuncia que eles estão no lugar. Vemos uma arena vazia, com um material levantado semelhante a uma bandeira vermelha. Richard diz que ouviu dizer que trouxeram um grupo de bárbaros da montanha para cá recentemente. A funcionária, uma mulher simpática, diz que sim. Ela, por sua vez, pergunta quem ele é. Richard responde que o conde Augustus lhe disse para vendê-los a ele e que o apoiará enquanto ele forma um exército para defender seu território. A mulher entendeu por que ele estava aqui, afinal ela achava que ele queria assistir à luta. Em seguida, ela diz, ao mesmo tempo em que pergunta que só então ele não disse que ela não o avisou quando esses caras iriam acabar com todos os outros lutadores com um único golpe. Ela pagou muito pelo tratamento deles. Eles passam por um corredor, nas laterais do qual há gaiolas onde são mantidas diferentes criaturas. Uma diz que está interessada, a outra rosna, a terceira o chama de Richard, um maricas. Outro diz que pertence a ele. O funcionário pergunta se ele realmente quer levar essas pessoas com um corpo tão inútil, porque elas simplesmente o sujarão no chão e fugirão em poucos dias. Eles também podem matar crocodilos e comer sua carne. Richard olha para a gaiola dos crocodilos e diz que isso é ótimo, pois eles podem até encontrar comida sozinhos. Em seguida, ele acrescenta que talvez eles sejam mais obedientes se ele bater neles. A mulher fica chocada com suas palavras e diz para ele não ser estúpido, pois eles podem matar javalis com 2 ou 3 golpes, são apenas desumanos. E ela pensa consigo mesma que o aristocrata, ou seja, Richard, enlouqueceu. Ela já era próxima dele, ele diz que é problema dele. Ele acha que é melhor dizer que quanto mais fortes os bárbaros, mais chances eles têm de atender às suas expectativas. Além disso, ele tem um trunfo na forma desse sistema. Essa janela com o sistema do Senhor aparece novamente em sua palma, onde seu nível é 35, a força é 45, a destreza é 35, a inteligência é 11 e o charme é 12. Além de tudo isso, há também ícones separados de inventário, loja, habilidades e posses, o que não é um indicador baixo. Esse é o resultado de 3 anos de treinamento. Hoje ele finalmente mostrará todas as suas habilidades. Ele vai para a parte elevada da arena. Ele se dirige aos Mountaineers que estão lá embaixo. Ele grita para eles que comprou todos do Conde Salan. Mas, como ele pensa, nenhum de vocês vai querer se tornar um subordinado. Eles o ouvem atentamente. Inesperadamente, Richard se oferece para lutar com ele e, se vencerem, serão libertados. Ele desce até eles em um salto e continua sua condição, mas, se perderem, eles lutarão por ele. Um dos montanhistas diz que eles são os melhores em batalha nesse negócio. O empregado e o trabalhador ficam chocados com essas condições. Ele continua lhe dizendo para não chorar quando perder. Ele vai ao seu encontro e se apresenta como Russell, um bárbaro das montanhas, e nosso herói se apresenta como Ricardo de Pompeia. Eles fazem uma pose para a batalha. Enquanto isso, a mulher ainda está surpresa e não acredita que esse aristocrata realmente lutará com um bárbaro. E então ele diz que esse patife chamado Russell é o melhor entre os bárbaros, pois já matou muitas pessoas. A batalha com ele será mais mortal do que favorável. Ela se volta para o criado e diz que ele precisa convencê-lo a parar rapidamente. O criado responde que sua única tarefa é cumprir as ordens do conde e trazê-lo até aqui. Ele não tem o direito de controlar a prole de Sir Richard. E a mulher em sua cabeça diz que ela trabalhou aqui durante a maior parte de sua vida para estar nessa posição. Se esse aristocrata morrer, sua arena será amaldiçoada. Enquanto isso, Richard está se preparando para a batalha, levantando os braços. A multidão de bárbaros ri dele, dizendo que, oh meu Deus, esse garotinho realmente escolheu Russell, com muito pouco esforço. Russell matará facilmente, e Russell pede calma, porque será problemático se esse aristocrata morrer, e o bárbaro diz que será impiedoso. Ele ataca Richard correndo e o agarra pelos ombros imediatamente, e ele faz o mesmo. Suas testas se chocam, Russell solta sua mão, pega-o pelo colarinho, levanta-o e o joga no chão com um estrondo. A queda de Richard faz o chão rachar sob seu pé.
Russell se afasta e diz que esperava pelo menos um pouco de diversão dele, mas ele é derrotado em um segundo. Richard ainda é uma estrela no chão. Outro bárbaro diz que Russell destruiu até mesmo a terra, a menos que um aristocrata sobreviva dessa forma. Enquanto isso, a funcionária pede ajuda a alguém e, em lágrimas, diz que sua arena terá de pagar uma enorme indenização. Mas então Russell, orgulhosamente saindo, é agarrado pela perna e Richard se levanta de seu assento. A mulher fica surpresa com o fato de o aristocrata estar de pé. Richard diz que estava com medo de que Russell dissesse que ele estava zombando dele, então ele o deixou começar. Ele balança o punho e atinge Russell no estômago. Ele cai e não entende como um aristocrata pode estar bem, porque ele nunca se enganou. Enquanto isso, Richard está de pé com o punho cerrado, com uma energia quente emanando de seu corpo, fogo. Ele estava treinando há muitos anos usando o sistema do Senhor. Como ele pode perder para alguém com habilidades tão ruins? Então, ele se vira para Russell oferecendo-se para continuar, mas, dessa vez, ele não terá chance. Russell se levanta, chama-o de filho da puta e ataca com loucura. Mas, nesse momento, o aristocrata o agarra pelo braço. Russell o levanta e o joga para o outro lado. Assim, Russell se encontra sob os pés de Richard, que diz que venceu. Russell, surpreso, pergunta como isso pode ter acontecido e o que ele acabou de fazer e, levantando-se do chão, se oferece para repetir e fazer de novo. Richard, calmo e confiante, diz que parece que ele ainda não desistiu e concorda em fazer mais uma vez. Outros bárbaros também não entendem, fazendo perguntas sobre o que aconteceu agora. Mas, por Richard, ele simplesmente o pega pela mão novamente e o joga no chão. Ele cai de costas no chão, pela primeira, pela segunda, pela terceira e até pela 10ª vez. Richard pergunta novamente se ele ainda não desistiu. Todo machucado e inchado, Russell novamente lhe oferece para repetir, porque ele ainda pode lutar. Ele mal se levanta da cadeira, tremendo todo, com hematomas por todo o corpo. Um dos olhos está meio fechado, pois está inchado por causa do golpe, e sua bochecha está quebrada. Em meio a uma multidão de bárbaros, um super bombado, com cabelo comprido e bigode trançado em tranças, diz a ele para desistir, pois perdeu pela 10ª vez. Pelo que ouviu, o próprio Russell está chocado. Será que ele realmente perdeu para ele 10 vezes? De repente, uma garota sai do meio da multidão com correntes no pescoço e nos braços e chifres na cabeça e diz que isso é o suficiente. A multidão a chama de chefe. Ela aparece e diz que vai lutar agora. Os bárbaros ainda estão de pé na arena. Uma garota que todos chamam de chefe se aproxima. Um Russell derrotado está sentado ao lado. Um deles declara que é a hora do chefe. O outro acrescenta que o aristocrata está acabado. Richard lhe pergunta se ela realmente tem o direito de tomar decisões, ao que ela responde com uma pergunta. Ela só precisa derrotá-lo. Ela mostra seu punho. A propósito, suas mãos estão enfaixadas e acorrentadas dos dedos aos cotovelos. Ela diz que, quando ele perder, eles ficarão livres para saber se ele realmente cumpriu a promessa. Ele responde que é um homem de palavra. Ela começa e corre até ele com confiança, dizendo que então que comecem logo. Richard fica surpreso por ela ser tão rápida. Uma característica da garota aparece atrás dele. O bárbaro Gunther é definido como um herói. Ele é distraído pela janela com a caracterização de Gunther, momento em que ela o ataca com força. Ele se defende com as mãos, recua, mas consegue resistir ao golpe. Ele acha que a janela pop-up do sistema arruinou tudo, mas essa é a primeira vez que ele vê o herói. Ele decide ver o quanto ela é forte. Ela o ataca novamente de um salto alto, dizendo que o homem não deve se distrair. Richard consegue escapar do local. Seu golpe cai no chão, de onde ela se desprendeu com uma força ainda maior. O trabalhador ainda está preocupado com sua arena e com a indenização. Enquanto isso, o servo reflete que esse chefe bárbaro é inesperadamente forte, e que isso não vai acabar bem. Um dos bárbaros da multidão grita para que ela o mate. O outro acrescenta que nenhum homem fica no caminho do chefe. Enquanto isso, Gunther arranca um pedaço do chão, levanta-o acima de si e joga uma pedra enorme em Richard. A pedra atinge o chefe, há muita poeira do golpe. O trabalhador sai e diz que tudo está ruim. Esse é o fim. Então se volta para o chefe dizendo que ela o matou e o que acontecerá com sua arena. Enquanto isso, ela permanece satisfeita, colocando um pé sobre a pedra com a qual esmagou o aristocrata.
A multidão de bárbaros se alegra, um deles grita que viva seu chefe, o outro que ela lhes deu liberdade. Derrotado, sentado ao lado, Russell diz que suas habilidades não eram suficientes, em grande velocidade e força extraordinária. Mas, nesse momento, ele pega uma pedra. O chefe se afasta, sem entender a situação. Richard pega essa pedra enorme com uma mão e diz que é um bom material. Os bárbaros, em estado de choque, fazem uma pergunta atrás da outra: ele ainda está vivo, ainda não está morto e como ele ainda consegue se manter assim? O chefe olha para ele com surpresa no início, depois diz que é interessante e sugere continuar. Richard lhe diz que, para ser o chefe dos bárbaros, a força bruta não é suficiente, ela não conseguirá derrotá-lo dessa forma. Mas enquanto o aristocrata conversava, a moça conseguiu contorná-lo, envolver seu pescoço com as correntes e puxá-lo para trás, de modo que ele caiu no chão. A corrente se aperta e, consequentemente, aperta o pescoço de Richard, sufocando-o. A garota declara que ele perdeu. Richard segura as correntes, tentando se libertar, e diz que ela ainda usava a pedra para se distrair, e que ela... Nesse momento, ele simplesmente quebra as correntes de ferro e termina suas palavras dizendo que ela é incrível. A multidão não consegue acreditar em seus olhos. Russell não consegue entender como isso é possível. Como essas correntes de ferro foram forjadas pelos melhores artesãos anões, elas eram usadas para prender animais. A própria garota também está em choque, porque essas correntes a mantiveram em uma situação desesperadora por tantos anos, e ele simplesmente as quebrou com as próprias mãos. Richard diz que ela é rápida, forte e usa uma certa estratégia. Ela é ótima para o papel de subordinada. A garota começou a se preocupar, pois durante todo esse tempo ele não usou seu poder real. Ela se pergunta que tipo de monstro ele é em geral. Ela começa a gritar para ele que, já que ambos estão no mesmo campo de batalha, que ele a respeite e dê o melhor de si, caso contrário, em outro caso, ela não obedecerá. Richard diz que ela foi algemada antes, portanto, também não estava em suas melhores condições. E agora começa a verdadeira batalha. Richard ataca a garota, ela se defende e reflete o golpe. Richard tenta atacar de cima, mas a garota se esquiva do golpe. Na multidão, um diz que Richard é muito mais rápido com sua velocidade do que seu chefe, outro acrescenta que ele é muito mais forte. E no campo de batalha, Richard finalmente agarra a garota pelo pescoço e a derruba no chão. Ela não consegue se mover, mas de repente ele começa a tirar a mão. Ela o impede e diz que perdeu, e se ele quer se vingar pelo que aconteceu antes, que o faça. Richard balança, a garota fecha os olhos, esperando um golpe, mas quando os abre novamente, vê que ele finalmente quebrou suas correntes. Ele agora estabelece uma condição para todos, dizendo que eles têm uma escolha. Ou continuarão lutando com ele até que todos percam, ou se juntarão a ele e, juntos, se tornarão mais fortes. Após essas palavras, ele estende a mão para a garota, ela aceita a ajuda, levanta-se e se volta para seus bárbaros. Ela anuncia que, de hoje em diante, esse aristocrata também será o líder. Ela cai em seu colo, abaixando a cabeça. Richard agora grita para todos que seu nome é Richard Orlando, e ele se torna um senhor todo-poderoso. Ele chama todos para se juntarem a ele. E, juntos, eles se tornarão mais fortes. No início, todos na multidão se entreolham e depois gritam que se juntam a ele, seguem suas ordens e o chamam de chefe. Enquanto isso, os dois zeladores ficam surpresos com o resultado. O empregado acha que não é de se admirar que o velho Orlando tenha dado seu nome a ele. Uma janela aparece novamente atrás de Richard, onde cada bárbaro com seu próprio nome pede permissão para se juntar ao seu grupo. Ele aceita todos. É um mundo selvagem, cheio de caos e sangue. Aqui, inúmeras pessoas ambiciosas se tornaram senhores e criaram um mundo de sua própria realidade. No entanto, a maioria deles morreu e deixou este mundo em desespero. Richard e os bárbaros estão caminhando pela rua. Ele diz que, como pioneiro, mal pode esperar para começar sua jornada. Agora que tem os bárbaros, ele deu o primeiro passo em uma nova vida. Eles estão em uma cidade pequena com um número reduzido de pessoas. Ele se aproxima de uma casa e precisa vestir seu exército. Eles entram na loja e os bárbaros ficam encantados com as roupas. Eles se perguntam se o chefe comprará roupas novas para eles. Um homem barbudo pega uma camiseta bonitinha e diz que a quer. E Gunther lhe diz que essa camiseta não combina com ele. O dono da loja, o gnomo nega,
vem até eles, os cumprimenta e pergunta como pode ajudá-los. Richard diz que está aqui para comprar equipamentos para seus irmãos, pois ouviu dizer que esse gnomo tem uma boa arma. Ele lhe responde que parece saber muito sobre os produtos deles. Ele coloca a mão em um dos tijolos. Esse tijolo muda, o nome da loja muda, era a roupa de Nega e se tornou a arma de Nega. De repente, todas as paredes começaram a se transformar, todas as roupas vão para outros cômodos, e a loja em si agora está cheia de prateleiras de armas. O vendedor pergunta o que eles precisam, pois todos os seus produtos são da mais alta qualidade. Os bárbaros estão surpresos, pois agora estão considerando todas as armas. Richard pede que cada um deles receba um pique e 3 lanças de arremesso. O vendedor imediatamente calcula o custo e diz que um pique e 3 lanças de arremesso lhe custarão 15 de ouro. No total, serão 750 de ouro, já que ele tem 50 pessoas. Richard joga algumas moedas na mesa e diz que só tem isso, que sobrou muito pouco. O velho anão não gosta disso. Ele pede perdão e diz que eles não fazem negócios com os pobres e não concedem empréstimos. Ao fundo, Gunther, ouvindo as palavras, queria se opor, mas naquele momento Richard diz ao proprietário para não se apressar. Ele puxa uma espada e diz-lhe se ele adicionar essa espada. O vendedor claramente não esperava por isso. Ele pergunta se ela é uma cobra assassina. Meu Deus! Essa é a primeira vez que ele vê uma arma tão lendária. Ele mal consegue segurar a espada com sua altura e peso, tremendo todo. O vendedor pensou a respeito e chegou à conclusão de que, como esse cara tem uma espada de alta qualidade, ele provavelmente é uma pessoa importante e não deveria contradizê-lo. O anão disse a ele que seria triste deixar essa espada aqui e sugeriu o seguinte: deixe-o ficar com a espada, ou seja, Richard, e ele, o vendedor, o deixará assinar o contrato, e ele pagará por tudo no empréstimo. Richard pega a espada de volta e diz aos bárbaros que cada um deles deve levar um pique. 3 lanças de arremesso e uma armadura de couro permitem que eles se preparem para a jornada. O vendedor não entende de onde veio a armadura de couro. Richard se volta para ele e vê essa espada também não vale uma armadura de couro para todos? O vendedor ordena a Dogen, o assistente da loja, que lhes traga as armas. Ele obedece e, ao fundo, os bárbaros gritam que seu chefe está bem. Gunther pergunta o que eles farão em seguida. Richard responde que eles tomarão as terras que lhes pertencem por direito. Eles atravessam o campo com cavalos, armas e carruagens, e Richard olha atentamente para o mapa. Alguém o está observando com binóculos e diz que pioneiros ou caravanas não passam por aqui há muito tempo. Desta vez, sua vítima tem muitas coisas e materiais. Esse é o chefe Goblin Arson. Ao lado dos goblins há uma criatura com o corpo de um lobo e grita para lhe dar pelo menos metade da arma. Esse é o líder dos chacais. Que o goblin diz que a situação é ainda menor para ele. O líder dos jacals grita para ele que eles têm 5 vezes mais pessoas do que os goblins. Enquanto isso, ele acha que todo mundo sabe que os chacais são estúpidos. O chefe dos goblins pergunta por que há tanta pressa. Ele sugere que esperem até chegarem ao local de caça. Eles não terão a oportunidade de escapar ou pedir ajuda. Outro chefe diz que o mais importante é que ele e seus irmãos tenham uma boa batalha. Gunther ouve essas palavras e diz a Richard que eles estão se gabando. Parece que se trata de um bando de carrinhos. Richard diz que sabe disso. O surpreso pergunta se ele realmente tinha um plano desde o início. Ele ordena bruscamente que todos parem, cerquem a carroça, coloquem animais, coloquem coisas dentro e se preparem para o ataque. Ele chama Gunther, dizendo que precisa dizer algo. Ela pergunta o que ele quer deles. Ele lhe entrega um saco de azul e diz para ela distribuir para todos e pedir que engulam um para cada um. Ela tira algumas bolas da mesma cor da sacola. O primeiro engole o próprio Richard e diz que são pílulas do leste. Elas tornam as pessoas mais fortes. Ele ordena que elas as engulam rapidamente e se preparem para a batalha. Elas obedecem. Engolir? É claro, não sem perguntas. Ficamos surpresos com a existência de tais coisas. Richard diz por que ele mentiria para eles. Mas, de fato, é claro que ele mentiu para eles. São apenas bolinhos, mas ele usará o sistema. Nas laterais, uma janela aparece na frente dele novamente, onde está pintado o manual para melhorar o soldado bárbaro da montanha. A maioria dos bárbaros é definida pelo sistema como soldados. Um Gunther é definido como herói.
Os bárbaros ganharão experiência após as batalhas e serão aprimorados pelo sistema. Isso acontece porque o sistema é muito poderoso. Em um curto período de tempo, a força geral aumentará e eles sentirão que algo está errado. É por isso que ele usou bolinhos de massa como chamariz. Ele segura uma pílula mágica em suas mãos e diz a todos que todos sentirão o poder. Enquanto isso, os goblins e chacais que os observam percebem que eles pararam. O líder grita novamente que agora esses idiotas definitivamente morrerão. O chefe Goblin bate em seu peito e pergunta o que o deixou tão feliz. Ele supõe que foi porque estavam com medo. Então, o Goblin com um sorriso maldoso responde que eles pararam porque estavam assustados com a força deles e decidiram desistir. Eles se levantam abruptamente. O Goblin grita que não se importa e ordena que todos sigam em frente e não façam prisioneiros. O grupo de Richard os percebe e diz aos outros que eles estão chegando. Ele dá a ordem para que todos se preparem para a batalha. Os bárbaros, como Richard havia dito, cercaram a carroça. Os chacais estão furiosos com eles. Um ri, depois uiva e, em seguida, apenas grita que aqueles que querem armas simplesmente as tiram dos bárbaros. E o Goblin dá a ordem para matar e destruir todos eles. Há um número surpreendente de goblins e chacais. Eles os atacam todos de uma vez. Richard diz que eles começarão. Ele pega uma lança, balança-a e arremessa na direção dos goblins e chacais que avançam. Richard lança uma lança na direção dos goblins. O Goblin reflete o golpe com seu braço, ou melhor, com a armadura de ferro que envolve seu braço. A lança se quebra em 2 pedaços, a parte afiada voa para longe dela e atinge outro Goblin na cabeça. O Goblin que desviou o golpe, esfregando a mão, diz que ele é muito poderoso, mas não é ameaçador o suficiente. Em seguida, ele grita que eles têm várias vezes a sua força e que não lhes restará nada além de morrer. O Goblin ordena que todos ataquem, e todos obedientemente, rosnando, correm para atacar. Os bárbaros ficam assustados e duvidam de suas habilidades. Um deles jura e anuncia que está chegando. Outro diz que não importa quão poderosos eles sejam, eles não podem derrotar um exército tão grande. O chacal ataca um deles, que o apunhala no estômago com sua arma, fazendo-o tossir, e o sangue escorre de seu ferimento. A batalha começa, os chacais arranham os bárbaros, um goblin enorme luta com vários ao mesmo tempo. Russell e outro estão cercados por muitos goblins e chacais. Russell ataca os chacais, chamando-os de cães malditos, mas 3 chacais o atacam ao mesmo tempo e o sangue espirra ao seu redor. Enquanto isso, outro goblin gigante agarra o bárbaro com uma mão e o aperta com tanta força que seu corpo estoura como uma bolha. Gunther vê a situação e pergunta ao chefe o que eles devem fazer. A que está na carroça pede a Gunther que lhe dê outra lança. Ela resiste e diz que não vai matá-los assim, pois são muitos, mas ainda assim lhe passa a lança. Ele pega a lança e diz com confiança que não precisam matar todos, só precisam encontrar o alvo certo. Faz uma pose pronta, a ponta de ferro da lança entra em atrito com a superfície da carroça, formando um fogo. Ele balança com toda a sua força. Gunther vê e fica surpreso com o fogo na ponta. Richard lança essa lança com fogo em um dos enormes goblins. A lança perfura a cabeça do goblin de modo que ela simplesmente explode. Ele permanece sem cabeça. Todos os outros goblins e chacais veem o que aconteceu e não conseguem acreditar que ele ficou sem cabeça. De repente, todos começaram a gritar de medo. Os chacais fogem imediatamente, porque é impossível matar um troll com uma lança. Richard grita para que eles não fujam e deixem que eles cuidem do gigante primeiro. O resto dos bárbaros se animou com o fato de o chefe ter matado o troll com uma lança, então eles não têm nada a temer. Depois disso, todos se juntaram ao ataque. Um deles chuta o chacal para que ele voe para trás. O Russell vivo ordena que todos revidem, empurrando 2 chacais pelo caminho. De repente, um deles aparece atrás dele com um machado. Russell consegue perceber que esse é o líder dos chacais, e que ele não tem tempo para se defender. Ele tenta se esquivar do golpe, mas nesse momento vê que o líder dos chacais já havia sido atingido no peito por uma lança. Foi Richard, de pé na carroça, quem atirou a lança. Russell fica feliz de boca aberta pelo fato de o chefe tê-lo salvado. Richard tira sua espada lendária do estojo e grita para todos, apontando a espada para frente, que o líder desses caras está morto, que eles não têm mais forças, e em seguida, ordena que todos acabem com eles. Os bárbaros animados atacam e matam um goblin após o outro. Um dá um soco saboroso em um goblin com mensagens para ir para o inferno. Gunther diz isso.
Acontece que o chefe estava mirando no líder deles e estava em cima da carroça para que a visão fosse melhor. O chefe responde que, como dizem, para pegar bandidos, você deve primeiro pegar o líder deles. Ele terminou de observar, só faltava um cara para acabar com ele. Esse Goblin, cerrando os dentes, diz que bando de perdedores, não é uma pessoa comum? Deixe-os ver o que fizeram. Uma energia verde desagradável e venenosa está emanando em torno desse Goblin. Richard diz que ele se parece com um chefe Goblin e pergunta se ele planejou esse ataque, emboscou-os, mas não teve medo de cair nas mãos de raças mais poderosas. O chefe Goblin responde que o mais próximo está em uma fortaleza nas montanhas, que fica a alguns quilômetros a leste. É fácil de defender e difícil de sitiar, mas esses kobolds não têm coragem de sair e roubar seus troféus de batalha. Richard mostra sua espada para o matador de cobras e agradece ao chefe Goblin por essas informações detalhadas, pois elas os ajudarão muito. Em seguida, ele diz que está envergonhado por não tê-lo deixado levar suas coisas e que, por isso, usará uma cobra assassina. O Goblin fica imediatamente alerta e se prepara para atacar. Richard, confiante, conclui seu discurso entregando a espada a ele. No segundo seguinte, vemos o corpo do líder dos Goblins já dissecado. O restante dos Goblins entra em pânico. Eles não têm mais um líder. Isso é ruim. O líder está morto. Eles chamam Richard de monstro. Eles ficam com medo e de boca aberta. O suor está escorrendo deles. Eles os atacam e os Goblins são destruídos. Richard recebe uma notificação urgente do sistema de que seus bárbaros estão subindo do nível 3 para o 4. O chefe sorri ao ver essa informação. Um dos bárbaros diz que sente que está ficando mais forte, os outros riem e apoiam. Eles perguntam se essas pílulas realmente funcionam. Outro bárbaro diz que esses bandidos têm muitas coisas, que podem ser vendidas e render muito dinheiro. Os outros dois bárbaros se aproximam de Richard com outros trolls gigantes e dizem que os subjugaram e perguntam se devem matá-los. Richard pensa sobre isso, depois diz que não é necessário, pois um cavalo foi morto, então eles carregarão as coisas. Então ele chama esses dois trolls de Marechais Heng e A. Gunther se aproxima do chefe e o informa que encontrou o mapa de Arcin. Ele pega o cartão das mãos dela, abre-o e diz que não é ruim. Ele enrola o mapa novamente e anuncia a todos que a próxima parada é a Fortaleza das Terras Altas. Um enorme troll arrasta uma carroça atrás dele, na qual Richard está sentado e procurando algo no mapa. Ele diz que esse é um troll bastante rápido. Nesse ritmo, eles logo chegarão à Fortaleza da Alta Montanha. O painel do sistema aparece novamente na frente dele, onde suas várias características são mostradas. Possui armas, ou seja, armas de uma mão, armas de duas mãos, bastão duplo, arco e flecha, arremesso e habilidades, osso de aço, ataque pesado, domínio de armas, escudo, equitação, gerenciamento e comércio. Ele conclui que, após cada melhoria, recebe pontos de bônus para atributos pessoais no sistema. Ele vê que agora o botão da loja está cinza. Ele ainda está inativo. Primeiro, você precisa aumentar a potência e os pontos de arremesso. A posse de armas pode ser aprimorada não apenas pela adição de pontos, mas também pela participação em batalhas. No entanto, o bônus de atributo é o talento orgânico, e ele não tem nenhum talento mágico. Ele só pode escolher o combate corpo a corpo. No momento, ele é 10 vezes mais forte do que uma pessoa comum, e eu me pergunto se ele continuará a se tornar um atleta. Em sua cabeça, ele se imagina no futuro, muito animado, com cubos abdominais, e com enormes músculos bíceps e tríceps. Então Gunther lhe diz que eles chegaram ao pé de uma fortaleza de alta altitude. Richard pede para dar uma olhada. Ele se levanta e vê a natureza, o pé da montanha, água calma, vegetação. Ele diz que não é tão ruim aqui. Os bárbaros começaram a se banhar na água. Eles se lavaram muito bem. Um deles diz que passou a vida inteira no Coliseu e, por isso, entendeu. Um bárbaro diz ao chefe Gunther que talvez ela queira se banhar. Ela resiste e diz para ele se lavar primeiro. Richard está sentado ao lado de Gunther, relaxado. Dois bárbaros se aproximam deles com coelhos mortos. Um deles diz que há muitos animais selvagens na área. Eles pegaram alguns e logo começarão uma caçada completa. Richard pensa consigo mesmo que esses caras têm muitas habilidades de sobrevivência em estoque. Então ele percebe que Gunther está cheirando sua mão. Ele lhe diz que ela tem lutado muito nos últimos 2 dias.
talvez ele vá tomar banho e descansar. Gunther fica surpreso e cora. O chefe diz que há uma lagoa escondida aqui. Em seguida, ele pede que ela não se preocupe, pois ele seguirá esses caras. Gunther fica feliz e Red agradece ao chefe. Em outro lugar cheio de vegetação, em um lago escondido, cercado por grandes pedras, Gunther está se lavando, esfregando os ombros, cotovelos e antebraços. Ela relaxa e tem um bom descanso. A noite está chegando. Há uma lua cheia no céu e muitas estrelas que são visíveis mesmo através das nuvens. Richard dá a ordem para que todos se preparem. Eles estão em um penhasco ao redor de uma casa de madeira. O chefe diz que essa é uma fortaleza de grande altitude e que eles farão o acampamento nesse local. Eles olham mais de perto e veem os guardas perto do portão. Eles são bárbaros que ocuparam a fortaleza da alta montanha. Um dos bárbaros diz que esses caras não são muito fortes e que eles podem simplesmente matar todos eles. Richard dá o aval e se oferece para atacar agora, sem demora. Enquanto isso, dentro do prédio, um filhote de cachorro fofo puxa os lábios para um beijo no gato. Ela o chama de estúpido. Não desiste e lhe faz o pedido, chamando-a de querida. E então Richard entra, chutando a porta que bate contra a parede com um estrondo. O cachorro furioso pergunta quem ele é. O gato também está em um mal-entendido. Alguém anuncia a todos que houve uma invasão. Um bárbaro se aproxima de Richard e o informa que eles cuidaram de todos os kobolds do lado de fora. O chefe desses kobolds fica ainda mais chocado com essa informação. Ele lhes conta furiosamente como eles ousaram atacar seu exército. Ele tem um bando enorme por perto, e se algo acontecer com ele, eles não deixarão os agressores tão facilmente. Deixe-os apenas esperar pela punição. O chefe esfrega o queixo e olha para ele com um sorriso malicioso. No segundo seguinte, este capítulo está amarrado de cabeça para baixo com seus pés. Ele diz que estava enganado. Richard, ao lado dele, pergunta com um sorriso que ele disse isso, mas ele não ouve. O cão se desculpa novamente e diz que foi muito arrogante. Gunther está observando todo o quadro. De repente, Richard dá a ordem para soltá-lo. Gunther pergunta se ele realmente quer soltá-lo. Ele responde que sim. Gunther corta a corda e ordena que ele saia. O chefe dos cães corre de todas as patas, ao mesmo tempo, reflete que nunca foi tão insultado e que ainda esperará pelos seus. Um dos bárbaros diz que não esperava que eles tomassem a fortaleza da alta montanha com tanta facilidade. Gunther responde que esses paralelepípedos são tão inúteis. Richard lhes diz que inspecionou o edifício por dentro. Há muito espaço aqui, mais do que suficiente para montar um covil. As instalações da fortaleza são bem equipadas. Há também um ótimo campo de visão, eles podem ver tudo a alguns quilômetros de distância. Depois de um tempo, o chefe pega um cartão e o revela aos outros. Ele pede a todos que o ouçam, pois agora farão a primeira reunião de combate. O bárbaro que está ao lado dele não entende e pergunta se eles realmente precisam lutar novamente. Richard explica que a fortaleza de alta altitude está em uma altitude que é fácil de defender e difícil de atacar. Há também uma fonte de água abundante nas proximidades. Portanto, esse é um ótimo lugar para uma base. Se esse lugar foi ocupado por kobolds que não têm forças, é provável que eles realmente tenham um grande exército por perto. Um bárbaro intervém e informa que seu líder foi libertado há 1 minuto, que isso não voltará para eles no futuro e que se ele realmente trouxer um exército com ele, Richard responde que eles gastaram muito dinheiro em armas e equipamentos, então está na hora de seu povo se reunir e ganhar alguma moeda. Ele tira uma moeda de ouro e diz que é melhor atacá-los todos de uma vez do que remover um por um. Ele joga a moeda e a pega enquanto ela está caindo no cartão. A moeda cai em um determinado objeto no mapa. Richard diz que eles simplesmente matarão todos de uma só vez. Noite, lua crescente, alguém diz que a sopa de hoje com batatas e bacon está muito saborosa. Gunther se volta para o chefe e diz que já se passaram tantos dias, então por que esses bandidos ainda não fizeram nada? Richard, que come com apetite, responde que ela está muito impaciente e que a pressa estragará tudo. Um dos bárbaros diz que o chefe estava certo. Outro informa, apontando para fora da janela com o dedo, que há uma unidade de combate nas proximidades e que parece que eles estão planejando um ataque secreto. Richard se levanta da mesa com as palavras Eres the money, aqui está o dinheiro, e ordena que todos se preparem para a batalha. Richard olha pelo binóculo para o acampamento e vê que as pessoas estão dormindo lá.
Ele diz que elas decidiram dormir durante um ataque furtivo. Ele supõe que esses devem ser os goblins que o kobold chamou. Ele simplesmente usaria essa oportunidade para estabelecer sua supremacia sobre a fortaleza de High Mountain. Em seguida, ele dá instruções e diz que levará apenas o esquadrão de Gunther com ele, e o restante, junto com os Trolls, guardará a fortaleza. Os bárbaros não hesitam em concordar e obedecer. Richard sugere terminá-la rapidamente. Gunther diz que eles o farão. Os bárbaros se aproximam dos goblins que estão dormindo sem as patas traseiras em tendas. Gunther abre uma tenda e mata o goblin adormecido com sua espada. Todos acordam com o barulho e a batalha começa. Enquanto isso, o observador Richard acha que os bárbaros das Terras Altas têm um excelente comportamento individual, mas seu trabalho em equipe deixa muito a desejar. O principal problema é que eles não têm treinamento adequado. A força por si só não os tornará soldados qualificados. No campo de batalha, Gunther ordena que os bárbaros permaneçam na depressão. Eles os destruirão em um único movimento. Richard continua a refletir e conclui que, agora que esses bárbaros se tornaram soldados de elite, capazes de organizar suas forças, o sistema lhes deu mais do que apenas um aumento de força. Um bárbaro os chama de, olhando para os goblins derrotados, um bando de perdedores. De repente, ele perde o equilíbrio porque o chão está tremendo. Eles não entendem se é um terremoto. De repente, um enorme goblin com chifres sai do chão, que é chamado de Goblins Dragão. Ele tem um machado de 2 lados. Os bárbaros estão atônitos. Um deles diz que tipo de monstro é esse, que tem até chifres. Outro diz aos outros que é um goblin com sangue de dragão. Os outros se perguntam que tipo de sangue de dragão é esse. O goblin rosna. Mais goblins saem do chão. A cada vez mais deles. Os bárbaros estavam desconfiados de como eles saíam do chão. Por que há tantos deles? Gunther pede ao chefe que tenha cuidado, pois não é tão fácil lidar com ele. De repente, um goblin com sangue de dragão abre as mãos e ordena que alguém saia, chamando-o de sua enorme besta. A terra treme novamente e uma enorme criatura de cor branca e com escamas aparece embaixo desse goblin. Os bárbaros ficam novamente assustados com o fato de esse monstro ser enorme. Um goblin sentado em outro monstro parecido com um lagarto chama os bárbaros de perdedores estúpidos. Em seguida, esse goblin, apontando sua arma para os bárbaros, diz a eles que deixem que ele, o sangue do dragão, castigue todos eles. Gunther o manda calar a boca e atira sua lança contra ele. A lança apenas corta o monstro, mas não causa nenhum dano. O goblin ri e pergunta ameaçadoramente se ela realmente quer perfurar a armadura de sua enorme besta com essa varinha frágil. O goblin a chama de perdedora. Ele então diz a ela que conhece o poder do nobre sangue de dragão e a ataca. Gunther está apenas xingando em seus pensamentos, sem ter tempo de se preparar para o golpe, quando, de repente, Richard se coloca na frente dela e segura uma pata desse monstro de forma que seus pés cravam no chão e o fazem rachar. Ele segura a pata com força e a joga para o lado com um grito. O monstro cai com força no chão. Os goblins que o cercam ficam chocados e começam a gritar em pânico. Um bárbaro se pergunta qual é a força dele. O goblin caído com o sangue de dragão mal se levanta com um estremecimento, dizendo que isso é impossível. Richard sorri com suas palavras sobre o nobre sangue de dragão. Ele ri e diz sarcasticamente, talvez sua nobreza desista. O goblin só fica irritado com isso e, cerrando os dentes, pergunta se ele realmente acha que isso é suficiente. Ele pega sua arma furtivamente e quer atacar Richard com força, dizendo que ele nunca desistirá. Mas Richard, esperto, apenas se esquiva do golpe e lhe dá um soco no rosto com toda a sua força. Será que o goblin ainda tem coragem de atacar Richard? Ele desafiadoramente ajeita sua capa e heroicamente se afasta com as palavras de que, como ele disse, eles acabarão com isso rapidamente. Enquanto Richard examina a janela com as características, ao fundo, o bárbaro se alegra por ter recebido uma arma de um goblin com sangue de dragão, dizendo que agora ela pertence a ele. Vemos que os níveis do bárbaro foram aprimorados e a experiência aumentou em 175 unidades. Richard acha que vai acrescentar esse ponto à força de Gunther. Nesse momento, ela o chama, segurando algo com correntes. E então acontece que eles amarraram as correntes daquele lagarto monstruoso. Gunther mostra a ele, dizendo que lhe trouxeram um presente. Também há bárbaros com caixas enormes com ela. Um deles abre o baú e diz que esses caras eram muito pobres, pois há apenas 2 moedas de ouro dentro do baú.
Richard diz com um sorriso que parece que esses caras também estão passando por dificuldades. Gunther se vira para ele com um monstro e pergunta o que eles devem fazer com essa coisa. Richard lambe os lábios e pensa em voz alta, perguntando se sua carne é deliciosa. O monstro vira a cabeça apressada e diligentemente. Então, o chefe dá um tapinha na cabeça do monstro e diz que agora ele o conduzirá. Ele chamará o monstro de Vindrunner e estabelecerá a condição de que, se o monstro ousar desobedecer, ele alimentará todos com sua carne. Gunther liga para o chefe, oferecendo-se para voltar e almoçar. Richard ainda está olhando pela janela com as características, montado no topo desse monstro, que agora se chama Vetrogen. Ele percebe que o ícone da loja agora está disponível. Ele recebe uma lança de cavaleiro antiga por 800 dinares. Agora sua carteira está vazia, então ele só pode escolher armas com desconto. Depois que a compra é feita, uma luz aparece sobre Richard, de onde sai essa arma. Ele pega essa lança de cavaleiro à moda antiga. Ele finalmente entendeu o sistema de como ele funciona. Gunther viu essa fraude. Ele pergunta ao chefe se ele pode usar magia especial. Richard diz que houve algum movimento. O bárbaro responde que parece um grupo de chacais envolvidos em um roubo. Richard, olhando pelos binóculos, informa a todos que essa é uma caravana rica e que não é de surpreender que eles tenham atraído chacais. Há muitas carroças com cavalos, as pessoas comuns na defensiva estão esperando o ataque dos chacais que os cercaram. Gunther pergunta ao chefe se eles devem intervir. Richard responde que aparentemente essa não é uma caravana comum. Em seguida, ele diz que a primeira experiência comercial é muito importante para o senhor pioneiro. Talvez eles o ajudem com os negócios no futuro. Enquanto isso, o chacal ordena que as pessoas comuns entreguem rapidamente todo o dinheiro a eles, pois estão no território dos chacais. O velho responde que eles são da Voya Trading Company e que, se eles os machucarem, o exército imperial não os poupará. Os chacais apenas riem. O líder diz que eles são bandidos. O velho acha que eles estão com medo só porque ele mencionou, como ele diz, o Império Pompeiano. Após as palavras, ele ordena que todos ataquem a rica caravana. Um dos defensores tenta deter os chacais e pede ao velho que fuja. Mas, nesse momento, um dos inimigos atinge o velho por trás. Ele cai, sangrando, implorando por misericórdia em troca do fato de que dará o dinheiro. O chacal diz que é tarde demais para pedir misericórdia, que ninguém o salvará. Mas, de repente em alta velocidade, a lança, recém-adquirida pelo chefe, penetra no peito do chacal. A boca do chacal está sangrando. O velho e todos os outros estão em choque. Enquanto isso, Richard, que atirou a lança, percebe que a nova lança funciona muito bem. Aqui Gunther ordena que seus bárbaros os matemática. Os bárbaros obedecem e atacam desde o primeiro segundo. Os chacais não entendem quem eles são. Richard, encostado em uma árvore, diz que esses chacais são apenas um bando de bandidos e que, desta vez, ele será apenas um observador. Enquanto os bárbaros atacam e matam os chacais, Gunther corajosamente ordena que eles se dividam em duas frentes. Richard reflete que, é claro, os bárbaros são fortes. Mas, como pioneiro, ele prefere um exército disciplinado, e isso é o que era necessário para seu exército. Todos os chacais foram derrotados. 2 permaneceram de pé, um deles decidiu simplesmente fugir, o que não agradou ao outro, que fez a pergunta: ele está realmente fugindo? O Ascapi responde que se ele ainda não entendeu, então eles, ou seja, a equipe de Ricardo e os bárbaros, destruíram a aliança entre goblins, trolls e chacais. Eles até mesmo reconquistaram o território empedrado com facilidade. O outro reage dizendo que ele, Richard, foi quem apareceu inesperadamente, o lendário nobre senhor das terras selvagens. Ele finalmente entende a situação e grita que eles estão amaldiçoados e que é melhor fugirem. E esses 2 chacais fogem o mais rápido que podem. Mas, infelizmente, um moinho de vento aparece debaixo da terra, o que os derruba para os lados. O monstro pega os chacais. Richard ainda está pensando que, desta vez, seu exército conseguirá acabar com os chacais sem sua intervenção. Agora eles não são mais o grupo confuso e disperso que eram antes. Um dos bárbaros retira sua espada. Um chacal cai atrás dele com um ferimento, que exala sangue. Ele informa que matou o último chacal. Os comerciantes pacíficos se levantam. Um deles se aproxima de Richard e o agradece pela ajuda, chamando-o de guerreiro. Ele também diz que cantará seus louvores. Richard não é tímido e diz que,
Se eles quiserem retribuir, é melhor dar dinheiro. Essa pessoa fica surpresa com essa resposta. Uma garota com longos cabelos dourados sai da carroça e diz que, como era de se esperar de um aristocrata ganancioso, ele o chama de uma pessoa realmente interessante. Uma garota. Uma vendedora voyeur sai do carrinho e se apresenta a N. Ela se volta para o homem por trás, chama-o de Ruto e pergunta se ele está bem. Ele responde positivamente. N se curva e agradece a Richard e aos bárbaros por seu resgate altruísta. Richard ri e diz que seus soldados são muito corajosos e que os chacais não são páreo para eles. O bárbaro que está ao lado dele o chama de pretensioso em particular e reclama porque o chefe nunca os elogiou em circunstâncias normais. N se dirige a Richard como um lorde e diz que gostaria de pedir ajuda a ele. Richard pergunta o que é essa ajuda. N diz que, aparentemente, eles sofreram grandes perdas e muitas pessoas foram feridas e mortas. Eles não podem concluir o acordo com as caravanas restantes. Ela espera que eles possam ficar com eles por um tempo. Richard diz, sem nenhuma piedade, que viver em sua propriedade custa muito dinheiro. Ele se gaba de que em sua terra natal essa propriedade é chamada de Hotel 5 Estrelas. N responde que quer usar dinheiro e armas como pagamento. Ela então ordena que Ruto traga essa coisa. Ruto obedece e traz uma bola turquesa com estrelas. Richard pergunta o que é e N lhe diz para olhar com cuidado. A bola voa e aumenta de tamanho. N diz que é um cristal de comunicação. Ela o usa para enviar uma mensagem de ajuda à casa comercial. Richard pergunta quando os reforços chegarão. Ela responde que eles precisam de pelo menos 3 dias, pois esse lugar é muito longe da cidade de Ora. O astuto Richard ainda está pensando em sua cabeça que essa não é uma caravana comum. Quando o seu negócio começa, ele poderá ganhar muito dinheiro. Em seguida, ele diz a elas para irem com ele e que ele, Richard, o senhor da Fortaleza das Terras Altas, nunca recusará convidados amigáveis. N pede a ele que cuide deles. Eles chegam à fortaleza. Richard observa enquanto as pessoas da caravana se acomodam na rua, fazendo curativos nos ferimentos dos doentes. N pede a Ruto que dê a poção aos soldados feridos. Ruto obedece. Ela despeja o líquido azul do cone em um balde enorme. Richard, observando a ação, percebe que essa é uma poção de cura lendária que estava inacessível para ele devido ao seu baixo nível. A característica dessa poção é que um mágico de alto nível abençoou pessoalmente a criação dessa poção. Ela também é complementada com a magia de um mago de nível médio. Seu efeito é a cura instantânea de uma pessoa ferida e, se você aumentar a dose em 10 vezes, ela poderá até mesmo reviver um homem morto, e essa poção custa 50.000 dinares por frasco. Richard se lembra de todas essas informações, especialmente sobre o preço, e percebe que, como ele esperava, essa é uma caravana muito incomum. Ao cair da noite, N pergunta a Ruto se ele verificou todas as vítimas. Ele responde que eles não têm problemas com finanças ou outras coisas, mas metade do grupo está ferida ou morta. N reage com tristeza a essa resposta, chamando as vítimas de pessoas pobres. Ruto diz que, felizmente, Richard o salvou, caso contrário, as consequências teriam sido enormes. N pergunta a Ruto o que ele acha de Richard. Ele responde que, é claro, ele é um grande lorde. Quando os chacais os atacaram, eles já estavam em uma situação desesperadora. Mas, de repente, seus soldados apareceram e imediatamente viraram a situação de cabeça para baixo. Seus soldados são muito fortes. Então ele conclui que suas tropas não estão ao lado deles. N concorda e diz que eles sobreviveram graças a ele. Nesse momento, Richard pensa que os soldados da caravana estão bem equipados, o que lhe parece mais impressionante, contra o pano de fundo de 4 bárbaros lutando por armas, porque eles não podem compartilhá-las. Richard olha para eles e continua a refletir que, dessa vez, ele não só recebeu a armadura da caravana sem pagar um centavo, mas também o machado de batalha de Fred como uma recompensa do sistema. Então, sorrindo, ele conclui que seus soldados também cresceram. De repente, Gunther se aproxima da chefe com as palavras de que algo aconteceu. Ele pergunta que tipo de pânico ela tem e os bárbaros também se voltam para ela. Gunther finalmente diz que agora mesmo viu um grande grupo armado de meio humanos e meio cavalos indo em direção a eles. Richard não entende que tipo de metade humanos e metade cavalos eles são. Pessoas com torso de cavalo estão realmente se aproximando deles.
Metade homens e metade cavalos estão se aproximando do portão, liderados por uma garota de cabelos prateados chamada Ritter, do clã Storm. Ela tem uma espada na mão. De repente, lanças voam em direção a eles e caem diretamente no chão abaixo deles. Ritter percebe que o arremesso é muito poderoso e ordena que os outros continuem avançando. Com a lança na mão, ele fica surpreso por eles ignorarem seus avisos e novamente lança lanças com toda a sua força junto com os bárbaros. Uma delas voa direto para Ritter, mas ela desvia o golpe cortando a lança ao meio com sua espada. Depois disso, ela ordena que todos parem, pois é muito perigoso estar a essa distância. Ritter pega um lenço branco, enrola-o em sua espada, levanta-o e o acena para eles como um sinal de que devem se render. Gunther diz a Tom como esse centauro é espirituoso e depois se volta para o chefe, sugerindo que eles desistiram. Richard diz que eles provavelmente os encontrarão. Em seguida, ele ordena que eles não removam a proteção, pois suas intenções não são claras. Os bárbaros obedecem. Richard vai até a Urze e pede para explicar o propósito da vinda deles até aqui. Ritter Bov se apresenta como a líder do clã da Tempestade e veio com boas intenções. Richard, por sua vez, também se apresenta como o senhor da Fortaleza das Terras Altas. Ritter imediatamente pergunta se esse é realmente o invencível Richard da competição de artes marciais na província do Sul. Richard já sorriu. Ele pergunta se ela sabe sobre ele. Ela responde que a reputação dele se espalhou bastante. Até mesmo o clã da Tempestade, que vive na região selvagem, ouviu falar de suas conquistas. Richard diz com um sorriso fofo que essa é uma reputação imerecida. Em seguida, Ritter estende um pedaço de madeira e diz que eles vieram lhe contar algo importante. Richard pega a tábua e pergunta o que está escrito, pois não consegue ler nada. Ritter responde que os habitantes locais querem criar um exército, por isso lhe enviaram esse convite. Outros bárbaros se aproximam de Richard, enquanto Ritter continua dizendo que a Fortaleza das Terras Altas pertencia aos kobolds e que agora eles estão formando um exército. Aqui Gunther interrompe e diz que os habitantes locais sempre odiaram os conquistadores, e ela supõe que Richard entenda o que isso significa. Richard aperta a tábua com uma das mãos para que ela se quebre em pequenos pedaços. Ele diz que eles querem reconquistar uma fortaleza nas altas montanhas. Aqui, Ritter diz que ele está certo e que eles, os kobolds, também contaram com a ajuda de xamãs e feiticeiros, e que o poder deles não deve ser subestimado. Richard começa a falar, supondo o que ela quer dizer com isso, mas então Ritter abaixa a cabeça, ajoelha-se e coloca a mão no peito em sinal de respeito e diz abertamente que, como ele enfrentará grandes dificuldades, o clã dela lhe oferece ajuda. Richard pergunta por que eles o estão ajudando, e não aqueles que vão reconquistar. Ritter responde que o clã Storm já pertenceu ao reino dos orcs. Eles nunca se juntam aos habitantes locais e não se tornam bandidos. Em seguida, ela conta o passado de sua tribo, onde todos trabalhavam no campo e levavam uma vida tranquila. Seu povo tinha boas maneiras e uma cultura incrível de poesia e crônicas. Alguém pintava, alguém tocava um instrumento musical. Agora eles querem contar com um senhor poderoso para trazer de volta os dias de glória de seu clã. Em seguida, Richard olha para a janela e diz que, como o sistema recebe suas solicitações, isso significa que eles realmente querem participar. Ele olha para as características de Ritter, onde está escrito que ela tem medo de fogo, sabe usar um arco longo e curto, bem como um facão pesado. Ele diz que esses centauros podem lutar à distância. Ele leva os dois para a propriedade e apresenta a líder do clã Storm, Ritter, e diz que, para ser honesto, eles trouxeram notícias muito ruins. N pergunta quais são as más notícias. Richard responde que os kobolds e os chacais declararão guerra a eles novamente em breve. N fica alarmada e pergunta como Richard acha que isso acontecerá em breve. O senhor pensa e responde que em pelo menos 10 dias. Após essas palavras, N e Ruto se preocupam e pensam no que devem fazer em seguida, enquanto Gunther e Russell ficam felizes com o fato de que haverá mais vítimas. Ritter relata que, embora os habitantes locais já tenham um exército, ele inclui muitas raças diferentes. Eles dividiram exatamente o trabalho e estão preparando alimentos para o exército, e precisam de pelo menos 10 dias para chegar aqui. Richard se levanta e diz que, embora o inimigo seja forte, eles têm 10 dias e isso é suficiente. Ele revela a carta, coloca-a sobre a mesa e diz a todos que criou uma estratégia para derrotar o inimigo. Gunther se alegra e pergunta se o chefe já tem um plano. Ele pode dizer isso a eles?
Richard responde que eles descobrirão quando chegar a hora, mas que, por enquanto, não se preocupem. Ele se volta para a Sra. N, dizendo que, para enfrentar um inimigo tão formidável, ele tem um pedido a lhe fazer. A Sra. N diz a ele para falar. Ele expressa seu pedido. Ele quer pedir 500 moedas de ouro emprestadas a N. Ela diz calmamente que não há problema. Se ajudar, ela lhe dará 500 moedas de ouro. Richard, fazendo uma leve reverência, diz que a Fortaleza das Terras Altas sempre será grata pela generosidade dela. Ela responde que o clã Storm tem os melhores arqueiros. Richard dá uma olhada na loja de armas pela janela. Ele vai até a seção de arcos e flechas e diz que é muito caro. O equipamento dos soldados consome muito dinheiro. Ele faz uma compra. Ao lado dele, um arco roxo e uma flecha pontiaguda com uma pena branca aparecem da luz. Ele diz a ela para experimentar esse arco e flecha. Ritter fica sem jeito. Ela pergunta se ele usa magia. Ele lhe responde, segurando a arma, que é apenas um pequeno truque. Ela pega o arco, puxa-o e atira uma flecha em uma árvore, ou melhor, em uma abelha que estava voando por lá. Seu corpo se dividiu em dois. Richard a elogia, dizendo que, como esperado, sua técnica é excelente. Esses centauros fortalecerão a defesa remota da Fortaleza das Terras Altas. Ritter se curva e agradece a Sir Richard porque há muito tempo não usava um arco tão pesado. Ele sorri de volta para ela, e diz que amanhã ela poderá treinar. De repente, Ruto se ajoelha e diz que eles encontraram os reforços da caravana, mas parece que foram atacados. Richard liga para Ritter para saber o que aconteceu. N olha para as pessoas feridas e lágrimas correm de seus olhos. Ela chama os atacantes de chacais vis. Richard chega e pergunta à Sra. N sobre o que aconteceu. Ela se levanta, vira-se para ele e diz que parece que todos os reforços foram destruídos. Há muitos cadáveres espalhados pelo chão. Richard diz a ela que a fortaleza da alta montanha não é segura no momento. Então ele sugere que ela envie a caravana de volta à cidade de Solon. Um dos feridos diz para levar os soldados saudáveis e os cavalos, pois, mesmo que encontrem chacais, perderão rapidamente para eles. A Sra. N discorda, dizendo que não pode abandonar os membros feridos da caravana porque eles arriscam suas vidas para lutar por ela. O ganancioso aristocrata Richard diz que, em uma situação tão perigosa, o aluguel será mais caro e que o que ele vê vale 2.000 de ouro. Uma N desanimada lhe diz para fazer o que achar melhor. Vocês gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscreva no canal para mais vídeos.